Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos Mi Carol, está de volta em 2020, fim do ano, mas nós estamos aqui juntas de novo. E a gente não está aqui pra falar de qualquer coisa, a gente tá aqui pra falar o que vocês não imaginavam, Game of Thrones. Ou o que vocês mais imaginavam, né? O clássico Mi Carol falando de Game of Thrones, mas na verdade vamos falar de... Não é bem de Game of Thrones, né? É, exatamente, a gente vai falar sobre as séries spin-off do universo de Game of Thrones, porque vai rolar uma nova que já tá confirmada, que é a House of the Dragon, só que antes dela, teve várias outras cogitadas aí, e a gente vai falar um pouco dessa história hoje. Então hoje a gente tem um especial Mi Carol, vai sair um vídeo aqui no meu canal, esse aqui é o primeiro vídeo que você tem que assistir, que a gente vai dar o contexto de tudo, como foi desenvolvido, o que deu certo, o que não deu, e aí a gente vai em seguida, a gente vai correndo lá pro vídeo no canal da Miriam falar especificamente do House of Dragon, o que a gente já sabe sobre a série. Então vocês já sabem que no dia 4 de maio de 2017, antes da estreia da 7ª temporada de GOT, o Hollywood Reporter já tinha anunciado que estava em desenvolvimento aí 4 spin-offs de Game of Thrones. Pois é, cada um desses spin-offs seria ambientado em uma época diferente aí da história de Westeros ou de Essos. Porque, como vocês sabem, a obra do George R. R. Martin tem muita coisa. A gente fez aí 200 vídeos de história, então assim, tem muita coisa pra cobrir nessas séries, e cada uma delas iria pegar um desses períodos. E o George R. R. Martin, que inclusive está aqui presente hoje, ele vai ser acreditado, né? Ele estava colocado nesses spin-offs como produtor executivo e colaborador desses projetos. Pra quem não lembra, George R. R. Martin é o criador de Game of Thrones, dos livros, né? Dessa franquia inteira. Exato, ele é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, né? E assim, é importante fazer essa distinção entre o George R. R. Martin e os D&D, né? Que a gente vive falando no fandom dos tais D&D. O David Benioff e o D.B. Weiss. Eles são os criadores da série Game of Thrones. Então eles pegaram as Crônicas de Gelo e Fogo e adaptaram pra TV como Game of Thrones. Aí essas novas séries não vão ter o envolvimento deles, tá? Eles continuam creditados como produtores executivos, mas eles não vão ser os showrunners dessas séries novas. É, e eu achei engraçado que o Hollywood Reporter, desde o começo, já começou falando, gente, o D&D não fazem parte dos spin-offs. E aí fica aí, né? Por que será que você acha, Miriam, que eles enfatizaram tanto que eles não fariam parte? Hoje em dia dá pra gente entender um pouco por quê, porque, querendo ou não, né, o final de Game of Thrones teve muito hate, muitas pessoas ficaram bravas com o que aconteceu, né, com o final da série, mas como desde antes da temporada estrear, eles já estavam falando isso, eu acho que era mais pra dizer, olha, esses caras que estão fazendo sucesso agora não vão estar envolvidos, talvez sejam outras pessoas. Ah, eu acho que já tava ruim a coisa, entendeu? Eu acho que a série já tava assim, ó, e aí eles já falaram, eles não tem nada a ver não, viu? Mas eles mesmo assim estão colocados nesses spin-offs como produtores executivos, mesmo eles não estando envolvidos, e aí provavelmente deve ser porque como eles criaram a série, então tudo que vier a partir dela, como aqui a gente vai ter um spin-off, né, que é uma série derivada dela, então, teoricamente, ainda tá no universo que eles criaram ali, então deve ser meio obrigatório, alguma coisa de contrato, que eles têm que estar com o nominho ali. E assim, sinceramente, se fosse eu queria meu nome lá também. Põe meu nome aí, fui eu que criei esse negócio, entendeu? Põe tudo aí. Então a gente tinha 4 projetos de spin-offs, cada um com um showrunner diferente. E esses showrunners, inclusive, se reuniram com o George R. R. Martin. O George R. R. Martin tava trabalhando ali, dando dicas pra eles e tal, pra desenvolver esses novos projetos. Aí um belo dia, o George R. R. Martin chegou no blog dele e falou, então eram 4, agora são 5 projetos, porque entrou um novo lá. E o George R. R. Martin falou também que, vocês estão aí especulando tudo, mas eu só queria dizer, eu não gosto do termo spin-off, porque essas séries, na verdade, não vão ter nenhum personagem de Game of Thrones. Elas são séries que se passam em períodos anteriores aí de Westeros, né? E eu entendo o que ele quer dizer, mas spin-off não precisa necessariamente ser com o mesmo personagem que tem na série original, né? Ele pode ser só no mesmo universo. Ok, mas é o que o George R. R. Martin acha, né? E nas próprias lives de GOT que a gente fazia, a gente sempre falou isso. Gente, não é porque tem 5 coisas em desenvolvimento que a gente vai assistir as 5 séries diferentes, né? E o próprio Martin depois falou, não, gente, estão sendo desenvolvidas várias coisas e nem todas vão ser aprovadas. E assim,
é o mundo lá de Hollywood, né, das séries e tal, funciona assim, a gente tem a ideia, a gente escreve, alguns até fazem o piloto, né, já filma pra ver como vai ficar ou não, e aí que os executivos lá vão lá e aprovam. Então, nesse caso aqui, o Martin já tinha falado, olha, gente, legal, estão desenvolvendo, mas não vamos ter 5 séries de Game of Thrones, então calma, galera, porque a galera já ficou 5 séries, meu Deus, e tal. E ele falou umas coisas muito importantes também, que ele falou que 2 histórias, né, dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, ele tinha certeza que não seriam adaptadas. Pois é, e eram 2 histórias muito pedidas pelo pessoal, assim. A primeira delas é Dunk and Egg, né? As histórias de Dunk and Egg, que são os contos ali do Cavaleiro dos 7 Reinos, o Sir Duncan o Alto, junto com o Egg, escudeiro dele. Essas histórias são muito populares entre os fãs e poderiam render uma série, mas o George R. R. Martin ainda pretende escrever novos contos, né? Novas novelas de Dunk and Egg, então, não vai ter série disso. E a outra história que poderia virar uma série, mas o George R. R. Martin já adiantou que não vai, é A Rebelião do Robert, que, cara, faria muito sentido, pensando até que teve os flashbacks ali em Game of Thrones, então dava até pra usar os mesmos atores, né? Pra contar do Robert jovem, do Rei Louco. Só que o George R. R. Martin falou também que nos livros futuros tudo já vai ser explicado sobre a rebelião do Robert, tudo que precisa saber já vai ser dito, então não precisa. E, na verdade, eu acho que, no caso da rebelião do Robert, eles não quiseram fazer porque a gente ia chegar muito rápido em Game of Thrones, entendeu? Porque eles iam começar lá no passado, então virou aquilo, aí teve a rebelião, e aí quando visse a gente já tava na série de novo, entendeu? Então eu entendo que eles queriam voltar mais no tempo pra poder esticar mais essa série, né? Pra poder ter mais temporadas e não fazer uma coisa que ia acabar muito rápido. Então eu entendo ele falar isso. Então, no fim das contas, desses 5 projetos, tinha 2 ali mais promissores, né? Um era encabeçado pelo Brian Cogman, que é roteirista de vários episódios de Game of Thrones, e depois ele foi promovido aí ao longo das temporadas a produtor de GOT. Ele começou como assistente dos D&D e acabou sendo promovido para produtor. E agora tinha esse projeto dele que estava concorrendo ali. Outro projeto também importante, que a gente já vai falar bastante a respeito dele, é o da Jane Goldman. Então vamos lá, quem é a Jane Goldman? Ela era co-roteirista de Stardust, ela também escreveu Kick-Ass, X-Men Primeira Classe, X-Men Dias de Futuro Esquecido, Kingsman, que é muito bom, O Lar das Crianças Peculiares, e também o futuro remake de live action da Pequena Sereia, que ainda não temos data, mas ela também estava envolvida. Então essa série spin-off da Jane Goldman foi escolhida para ser feito um piloto, ou seja, para filmarem com atores e tal, editar e ver, gostei disso, não gostei disso, vamos mudar o ator, vamos... O piloto é assim, para ser um teste, para ver o que vai dar, se vai dar certo ou não. Só que nessa mesma época, o presidente da HBO, o Casey Bloys, já anunciou que esse era o piloto que eles, né, queriam investir, que é a série que eles queriam estudar mais e tal, e as outras séries estavam esperando, né? Elas estavam ali esperando um pouco. Não que elas tinham sido deletadas, nem acabadas, mas ele falou que o foco agora era essa da Jane Goldman. E aí, já que a Carol tinha falado que os spin-offs era legal se eles voltassem um pouco no tempo, né? Pra ter bastante temporada antes de chegar na história de Game of Thrones, nesse caso da Jane Goldman era perfeito, porque a série nova iria se situar milhares de anos antes da história de Game of Thrones. Essa seria uma história que se passaria em Westeros durante a Era dos Heróis. Caso vocês não se lembrem o que é a época em que surgiram várias das figuras de origem das casas, tipo Brandon o Construtor, Lan o Esperto. Todo mundo é desse período aí. E nessa época, inclusive, a gente tem o período da Longa Noite, ou seja, os White Walkers. E como eles abordaram em Game of Thrones a origem ali do Rei da Noite, a questão dos Filhos da Floresta e tudo mais, talvez eles pudessem trazer essa história com mais detalhes nessa série nova, porque em Game of Thrones ficou faltando muito, né? Ficou prometendo que ia ter alguma coisa a mais ali dos White Walkers e não teve nada. E assim, eu particularmente, é difícil falar essa palavra, eu particularmente acho que essa série ia ser muito chata, eu não sei, eu não acho isso tão... Sim, é legal saber e tal, mas assim, voltar 10 mil anos, ver lá os White Walkers, mudo, não fala, sabe? O que a gente vai ficar vendo nessa época? O Bran Construtor construiu a muralha, que bacana. Mas o Martin, nessa época que tava desenvolvendo o piloto, ele falou que se dependesse dele, a série ia se chamar A Longa Noite, né? Porque tem a ver com esse momento dos White Walkers e que tudo ficou escuro e frio, aquele inferno, aquele negócio horrível. E aí, enquanto isso, né, a gente tá falando do envolvimento do George R. R. Martin em todas essas coisas, mas assim, ele tava falando mais ou menos com o pessoal, não é que ele tava super envolvido, porque a primeira coisa e o primeiro objetivo
dele é escrever The Winds of Winter, o 6º livro, tá? Ele não parou de escrever ainda. A gente espera. E aí, no dia 30 de outubro de 2018, foi dito que quem ia fazer o piloto, a protagonista desse piloto, ia ser a Naomi Watts, que é uma atriz famosa, e que ela ia interpretar uma socialite carismática que escondia um grande segredo. A gente não sabia quem poderia ser essa personagem, poderia ser uma personagem inventada pra série, ou uma personagem meio aleatória que eles cataram pra fazer parte da história. Mas o meu headcanon, né, o que eu queria muito que acontecesse é que ela fosse o Lan o Esperto, porque a gente não sabe necessariamente se ele era uma mulher e aí ao longo das lendas foi virando homem, sabe? Tipo, nas histórias. Eu acho que ia ser muito legal se a origem da casa Lannister fosse uma mulher. Sim. Mas a gente nunca vai saber, né? Porque a gente nem saberia se teria essa história do Lan o Esperto nessa série ou não também, né? Não foi dito o que eles iam contar exatamente dessa época. Mas aí o que rolou também é que o Martin foi lá e falou: gente, essa série não tem Targaryens. E assim, a gente que lê os livros, tudo, a gente já sabia disso, porque nessa época, né, ainda tava começando a desenvolver o mundo ali da galera. Mas eu acho que essa notícia foi um pouco um choque pra quem não leu ou pra quem imaginava uma certa coisa. Porque depois da Daenerys e tudo que rolou em GOT, acho que tinha uma expectativa, né? Queremos fogo, queremos dragão, queremos pau comendo. E aí ele foi lá: gente, essa época não tinha Targaryen, né? Calma, não é bem assim. E aí eu acho que isso também foi meio que uma reviravolta que falou assim, a galera falou: pô, não tem Targaryen, eu não vou assistir essa série. Não sabemos se é por não ter dragão, eu acho que não, no fim das contas, mas o que aconteceu foi, a HBO tinha encomendado o piloto, como a gente falou, né? E o que é normal é que, assim, tem muita série que não continua depois do piloto, né? Eles encomendam o episódio, às vezes até estreia em determinadas redes de TV, mas às vezes a série simplesmente não vai pra frente. E foi o que aconteceu com essa série da Jane Goldman. Ela tava aí com o working title, que o pessoal chama, né, que é o título provisório de Blood Moon. Rolou o piloto, só que fontes dizem, né, o Hollywood Reporter falou que a HBO não ficou muito feliz com esse piloto e eles decidiram não encomendar a série. O que é bastante irônico, sendo que Game of Thrones teve um piloto desastroso, absurdo de ruim. Eu falei sobre isso num vídeo meu da autópsia, assim, o negócio foi muito zoado e a HBO encomendou a série mesmo assim. Então, ou esse da Jane Goldman foi ruim demais mesmo, ou sei lá. A HBO até pediu um segundo corte, né? Pediram pra mudar umas coisas na edição, mas não deve ter salvado muito, até porque a gente já falou lá no off aqui, né? Falei com o Daniel Rezende, montador não faz milagre, né, meu anjo? A gente não vai pegar, reeditar e vai ficar perfeito. Às vezes faz, no caso dele, ele fez lá com Tropa de Elite, mas nem sempre isso dá certo, né? Então eu acho que mesmo assim a HBO não gostou, os executivos não acharam legal, e eu acho sim que tem um ponto a ver aí, que essa história antiga é um pouco mais parada, tem as tretas, tem guerra ali, mas eu acho um pouco mais chato, sabe? Até quando você tá lendo o livro, não é a parte mais legal dos livros, a Era dos Heróis, sabe? Saber sobre isso. Mas aí, o que aconteceu? Eles foram lá e falaram assim: e se a gente fizesse a série que tem os dragão e que tem as Targaryen? Sim, e é essa série que foi encomendada e que está em produção. Pois é, e cara, foi muito engraçado, vamos dizer assim, que foi no mesmo dia que eles anunciaram que a Blood Moon, que é a série da Jane Goldman, não ia mais rolar. Caiu. Eles falaram: então, mas tem essa outra série aqui que vai rolar, que a gente já encomendou a primeira temporada inteira e se chama House of the Dragon. E aí, como eu disse, né, eles pegaram e perceberam que o público gosta muito dos Targaryen e quer saber mais sobre a origem. Então, esse piloto e essas ideias dessa série nova seriam baseadas no Fogo e Sangue, que é esse livro que tá aqui, que conta, né, bastante da casa Targaryen e do início do fim, né? A gente sabe que teve aí a Dança dos Dragões, que foi uma grande treta, que tem vídeo meu e da Miriam, né, sobre todas as casas Targaryen. A história é tão grande que a gente tem 4 vídeos, né, pra ir contando cada pedacinho. Mas, pra saber mais sobre House of Dragon, vamos lá correndo agora pro vídeo que tá lá no canal da Miriam. Sim, vai ter chat ao vivo, ou caso você venha do futuro, vai ter o vídeo linkado aqui na descrição também, de qualquer maneira. Então vamos lá, vamos correr pra saber mais sobre House of Dragon e até mais. Beijo! Tchau! Tchau, tchau!